A paz do Senhor Jesus! Vamos nos instruir na palavra, meus irmãos? Vamos! Que é isso que nos interessa. É se instruir na palavra da verdade. E não cair em contos de vigário, né? Como a gente está vendo aí, contos da carochinhas, das heresias, que nós estamos vendo aí, criada por homens, irmãos nem tem conhecimento da palavra. Então, trazendo aqui a palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo a partir do 16, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então o homem só é instruído para boa obra quando ele se instrui na palavra. Quando não se instrui na palavra, cria confusão, cria contendas, heresias. E é o que muitos estamos vendo por aí. Muitas contendas, muitas heresias. O ser humano cada vez mais inflamado. Por quê? Porque estão ouvindo heresias e contendas, ensinando-se um contra o outro e não perfeito no amor, assim como Jesus é perfeito no amor. Então fica todos desgastados e todos corrompidos na mentira, nas ilusões, porque é isso que Satanás quer. Satanás quer esses aí que estão aí nos púlpitos pregando mentiras, heresias e contendas, e não o amor, o respeito, a empatia, o acolhimento que a gente não vê, né? Muitas ovelhas, como se dizem, saem, não vão atrás, não procuram saber como estão. É isso, Satanás quer isso, né? Mas é isso, meus irmãos, o importante é buscar a palavra de Deus e se instruir nela. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, e sim para a verdade que está nas Escrituras Sagradas. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso é uma grande verdade. Porque a gente só encontra o caminho através de Jesus. A verdade através de Jesus e a vida através de Jesus. Não nisso aí que está acontecendo no mundo. Não nessa tal marcha para Jesus, nem tantas outras coisas que o homem está inventando aí. Porque quem está inventando isso aí é Satanás, não é Jesus não. E Jesus disse lá na palavra que aquele que quer segui-lo, tome a tua cruz e o siga. Quer tomar a cruz e o siga? É os problemas da vida que todos têm. Não tem ninguém nessa vida que não tenha problema. Se não é problema financeiro, é problema de saúde. Se não é problema de saúde, é financeiro. E se não é nenhum dos dois, é algum problema familiar, né? É problema de alguma coisa que o perturba. Então todos nós temos que pegar os nossos problemas, que é a nossa cruz, e seguir esse Deus. Como? Orientando pela palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. E Timóteo, capítulo 2, versículo a partir do 23, ele ainda vai longe. Olha só o que ele diz. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então se afasta dessas heresias aí, dessas questões loucas que estão acontecendo aí, que nós estamos vendo, né? Essas falsas pregações, essas heresias, essas contendas aí que nós estamos vendo que muitos estão fazendo. Essa bagunça, essa orgia que estão fazendo aí. Ainda mais infiltrações de políticos dentro da igreja. Então Deus quer que você se afaste disso, que é abominação para Deus. Então veja, e rejeita as questões loucas e sem instrução. Então o que são essas coisas loucas sem instruções? São esses que não estão buscando a palavra de Deus. São esses que não têm entendimento da palavra de Deus, não estão firmados na palavra de Deus, mas estão aí nos púlpitos, estão aí em algum lugar, criando contendas e heresias.
Então foge desses. Foge. Porque é Deus que está pedindo. Essas questões loucas. São questões loucas. Por quê? Porque ficam criando contendas, inflamando mais as pessoas adoecendo mais ainda. Porque ficam criando muitas contendas entre uns e os outros. Então, é essas coisas que Deus não se anima. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Então, a pessoa que é firmada na palavra, ela não precisa estar lá criando contenda com os que estão resistindo à palavra. Não precisa disso. Leva a palavra, assim como Jesus fez. E muitos resistiram a Jesus. Mas Jesus não chegou lá criando problemas, confusão, nem batendo de frente com eles, não. Jesus estava sabendo o que estava fazendo. Jesus estava fazendo a parte dele, que é levar a palavra com amor, com mansidão, não julgando, não condenando, mas conscientizando aqueles a se salvarem. E para você conscientizar uma pessoa para se salvar, você não precisa bater de frente com ela, você não precisa criar confusão com ela, não. O que ela disser, as palavras que essas pessoas disserem, são delas. Então elas que vão se ver com Deus. Porque Deus diz aqui mais, ao ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então é Deus que vai dar o conhecimento a elas para conhecer a verdade. Só Deus pode dar o arrependimento para conhecer a verdade, não é a gente. A gente estamos aqui só para instruir. A gente não tem esse direito de condenar nem julgar ninguém. Jesus não condenou. Jesus não julgou. Ele apenas instruiu. Então cabe àquele aceitar ou não. Todos nós somos livres. Deus não escraviza. Então o certo é que todos se conscientizem na verdade e façam por onde se salvar. Façam por onde se salvar. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então aquelas pessoas que estão resistindo à palavra de Deus, elas estão presas pelas garras de Satanás. Porque tem uma palavra, que eu não estou sabendo o versículo agora, que diz que o Deus dessa era cegou o entendimento de muitos para que não vejam a glória de Deus. Então essas pessoas estão cegas, você não tem que contender com elas, você tem que levar a palavra a elas. Se aquelas que tiverem de se arrepender, se arrependerão, e seguirão o caminho certo, a verdade. E aquelas que ainda continuam se resistindo, deixa com Deus. É Deus, é ela e Deus. Todos nós somos nós e Deus. Único, intransferível. Somos nós com Deus. Porque quando nós morremos, ninguém vem conosco. É nesse momento que só é nós e Deus. Então, precisamos buscar o conhecimento da verdade para que não percamos nem tantas coisas que estão sendo ditas por aí, falatórios que não levam a nada. Então precisamos das instruções de Deus para nos salvar. E a gente precisa ensinar o outro. E que se o outro resistir, deixa para com Deus. Amém? Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo com a sua verdade. Que só Deus cura, salva e liberta. E nosso papel é levar a palavra. A palavra de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.